Continuando no nosso estudo sobre dons espirituais, e você não se esqueça, inscreva no nosso canal, acompanhe, vá na playlist, tem lá dons espirituais, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o dom de apóstolo. Fique ligado. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, diz assim, verso 28, a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, Essa palavra literalmente quer dizer enviado. Enviado. Aquele que foi enviado é o apóstolo. E para muita gente hoje, a palavra apóstolo tem um significado um pouco diferente do que a Bíblia ensina. Em primeiro lugar, porque caracteriza um apóstolo como uma função de hierarquia, né? Então tem igrejas, por exemplo, que tem o apóstolo, o bispo, o pastor, o evangelista, sei lá qual que é a ordem, mas o apóstolo está lá em cima. Mas não está. Desculpe, não está. Na Bíblia não existe essa visão. Aí você vai dizer assim, mas pastor, e os 12 apóstolos? Aí que está. Em alguns momentos do estudo teológico, você encontra que os apóstolos literalmente eram os 12. Não teriam outros. Agora, como que a gente sabe que existiram outros apóstolos? Porque Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos. Aqui em Atos capítulo 14, verso 4 diz assim, mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E aqui nós estamos falando de Paulo e Barnabé. Agora, apóstolo tem um entendimento, né, dentro dos estudiosos, ou junto a alguns estudiosos, de que apóstolos são aqueles que viram o Senhor, que andaram com o Senhor. Mas como Paulo é chamado de apóstolo, ele não andou com o Senhor, mas ele teve a visão posterior, ele é chamado de apóstolo e Barnabé também é chamado de apóstolo, você compreende isso por quê? Porque a igreja em Antioquia os enviou. Eles foram para o apostolado, para a realização de alguma obra específica. Então, o termo apóstolo, literalmente quer dizer enviado, serve para designar os que foram chamados pelo Senhor para realizarem um trabalho especial, né? No Novo Testamento fica claro que o apóstolo é um elemento pioneiro na obra missionária. Paulo se denomina apóstolo e desejava pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado. Essa é a ideia do apóstolo. Então, apóstolo como hierarquicamente aquele que tem... Não existe isso. Não existe isso, tá? Não deve existir. Não deveria existir. Mas sim, apóstolo é um dom. E como dom, ele não é um título. Porque senão eu teria que ter, na igreja eu teria que ter o título de apóstolo, o título de profeta, o título de evangelista, o título de pastor, o título de mestre, o título de palavra de sabedoria, o título de palavra de conhecimento. Não dá, né, gente? Haja título. Então, dons espirituais são ferramentas de trabalho e isso tem que ficar bem claro para todos nós. O apóstolo recebe de Deus uma capacitação especial para iniciar ministérios. São sinais, prodígios, maravilhas, poderes miraculosos que atestam a veracidade da obra proposta. Paulo explica, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos, 2 Coríntios 12, 12. Certo? Então, ele está falando, é 2 Coríntios 12, não é 1 Coríntios 12 onde a gente estava, né? 2 Coríntios 12. Ele fala que o apóstolo tem certas credenciais, mas não como nós imaginamos hoje, como se fosse um título.
e sim por conta do poder do Espírito Santo agindo através deste apóstolo, essas credenciais. Mas há uma outra questão também interessante e integrante dentro do ministério do apóstolo, que é o sofrimento. Querem ver? 1 Coríntios 4, 9 a 13. 1 Coríntios 4, está aqui. 1 Coríntios 4, 9 diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. E aí? Você acha que os apóstolos atuais têm essas características de sofrimento, de dores, sacrifício, né? Sacrifício pela vida da igreja, sacrifício que testemunha o amor de Deus? Isso é muito sério, gente. Infelizmente, as pessoas elas interpretam de forma bem diferente. Então, o apóstolo, mesmo nos nossos dias, tem que ter uma relação estreita com o ministério de missões, com aquele que planta igrejas, com aquele que planta ministérios. Por quê? Porque ele é um precursor. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo utiliza a palavra primeiro apóstolo, né? Ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 12, ele diz, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, verso 28, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operador de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ele dá ele coloca isso em termos, mas em termos de função ministerial e não título. Efésios capítulo 4, querem ver que uma coisa interessante que aparece aqui é o seguinte, Efésios 4, verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, mesma sequência, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, olha, os dons espirituais, aqui caracterizados em Efésios 4, têm a ver com ajudar o corpo de Cristo a funcionar. Ele diz, para o desempenho do seu serviço. O serviço não é daqueles que manifestam os dons, porque eles têm já o seu serviço, mas a igreja. Olha como nós estamos longe da Bíblia. A igreja precisa servir. Cada um precisa servir. Não é o pastor que serve e os outros ficam assistindo, batendo palma, vaiando, atirando pedras. Isso é a visão que muita gente tem, mas está errado. Os dons espirituais servem para edificar a igreja e ajudar essa igreja a ser uma igreja que serve, que abençoa, que cuida, que vai ensinando, abençoando pessoas, cuidando das pessoas. Por isso que ele diz aqui que todos esses dons têm vistas o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Dos santos.
para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que haja maturidade, para que haja crescimento. Por que é necessário crescer? Porque senão a gente fica tudo criança. E é o que acontece muitas vezes nessas coisas todas que você tem visto, inclusive pela internet. São crianças. Eu fui pregar uma vez numa igreja, deixa eu te contar essa experiência. E eu não conhecia a igreja, e eu orei muito ao Senhor para que o Senhor falasse comigo, para que eu soubesse o que eu deveria dizer àquela igreja. E naquela noite, na noite que antecedeu ao dia que eu iria pregar, eu tive um sonho. Sonho a gente sempre trata como sonho, não é sonho revelação, sonho é sonho. No entanto, se alguma característica daquele sonho for real, ele tem que se cumprir. Pode ser uma palavra de conhecimento. A gente vai ver isso em outros momentos, palavra de conhecimento. Mas vamos lá, eu tive um sonho, e nesse sonho eu via as pessoas da igreja muito infantilizadas. Eu via os líderes da igreja saltando, pulando, dançando, correndo dentro do templo, e aquilo de alguma maneira me assustou, e o Senhor, no sonho, me dizia: essa é uma igreja infantil, essa é uma igreja de pessoas muito infantilizadas. Bem, eu guardei aquilo no meu coração, eu não vou sair dizendo é assim ou não é assim. Preguei na igreja. Não conhecia ninguém, como eu disse, conheci uma pessoa que havia me convidado e preguei, ministrei. Quando eu terminei a pregação, foi alguém lá para frente para continuar, para dar finalização no culto. Eu imaginei que já estávamos indo para o término do culto. E, na verdade, sabe o que aconteceu? O povo saiu pulando, e os líderes pulando, e dançando, e correndo, e caindo no chão. E um parecia que estava desmaiado, o outro estava acordando, o outro estava levantando, o outro estava caindo. E o Senhor me disse: está vendo? Essa é característica de criança. Quando você vê criança brincando é assim. Você vai num parque infantil, você vê criança que corre para lá, corre para cá, corre para lá. Adulto você não vê assim, correndo, pulando, saindo, caindo no chão. Você não vê isso, né? Então, a experiência que eu tive foi uma experiência muito forte de Deus, me ajudou a compreender que as pessoas precisam crescer. As pessoas precisam crescer. Você imagina eu, com 65 anos de idade biológica, agindo como se eu tivesse 8 anos de idade. Você ia dizer: esse homem é louco, certo? Da mesma maneira, uma pessoa que não cresce, ela tem características de alguém que está fora da normalidade ou fora daquilo que se trata, que deveria ser tratado como equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, etc, etc. Então, por que a igreja precisa crescer? Porque é normal que as pessoas são crianças em Cristo e depois vão amadurecendo para se tornarem adultos em Cristo. Isso é normal. Agora, quando não cresce, se torna carnal, né? Interpreta a Bíblia de qualquer jeito. As pessoas que são muito infantilizadas na igreja são aquelas pessoas que sabem tudo. Né? Porque quem sabe tudo? Adolescente sabe tudo, né? O adolescente, ele acha que todo mundo está errado, que o adulto não sabe nada, que ele já não é mais criança, então agora ele sabe tudo. Ele conhece tudo, ele explica tudo, e ainda mais agora nessa época que nós estamos vivendo aí, com inteligência artificial e internet, não é? Explicando e dando solução para tudo, as pessoas acham que sabem tudo. Mas as pessoas, quando elas vão crescendo e vão amadurecendo, elas descobrem que elas não sabem nada. O adulto em Cristo tem humildade para dizer: eu preciso aprender. Mas aquele que diz que sabe tudo, que conhece tudo, que fez tudo, que não sei o quê, esses são crianças, né? Não estou dizendo que não são cristãos, estou dizendo que são crianças, crianças em Cristo. Então, por que a gente interpreta erroneamente o dom de apóstolo? Porque são crianças brincando de igreja. Crianças brincando de igreja. São pessoas que deveriam dar exemplo de fé, de sacrifício,
de vida com Deus, de intimidade com o Espírito Santo, de vida de oração, de vida de evangelismo, de vida de discipulado, e estão aí brincando, né? Então, um ungindo o outro, apóstolo, agora você é apóstolo, aí o povo pula, grita, se desespera, pronto, agora ele é apóstolo, agora essa pessoa, aí dá um anel para o cara. Essas bobagens, isso é coisa de infantil, é coisa de parque infantil, né? Então, apóstolo é aquele que é enviado. Esses missionários que vão abrir campos, vão iniciar ministérios, vão iniciar igrejas, são todos apóstolos. Apóstolos com o dom corretamente exercido. Aqueles que iniciam, aqueles que desenvolvem algo do zero, do nada. Está ficando claro para a gente? Os dons, vai acompanhando na nossa playlist, no nosso canal Igreja Trinity Online, que você vai ver que a gente está entrando, né? Já estudamos sobre o profeta, estudamos agora sobre o apóstolo, e vamos de dom em dom, né? E tentando compreender um pouquinho como que isso se conecta com os nossos dias. Vamos orar? Que a Tua graça, Senhor, estabeleça-se fortemente no nosso coração, para a gente não errar. Ajuda-nos a crescer em Cristo, a termos maturidade espiritual, a sermos homens e mulheres que querem servir ao Senhor e fazer o seu melhor, para que o Teu nome seja exaltado nessa terra e para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.